100% do CDI. Investindo aqui, você vai ganhar 105% do CDI. Eu aposto que você que está começando a investir, você já ouviu falar nesse tal CDI. Então, o que é esse tal CDI e como que você faz para saber quanto que o seu investimento vai realmente render? Então, nesse vídeo, você não só vai entender o que é o CDI, como você também vai entender quanto que os seus investimentos vão render, né, baseado no CDI. E eu vou te ensinar aqui na prática, na tela do meu computador, como que você consegue fazer as contas para chegar nesse resultado, de quanto que realmente seus investimentos vão render. E pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, que mesmo que você não goste de matemática, eu prometo que vai ser simples, vai ser tranquilo de entender. Então, o que é, né, o CDI? Primeiro de tudo que o CDI, ele é o que o pessoal chama de um indexador, que nada mais é do que uma referência. Então ele é um índice que é utilizado como uma referência, né, para saber quanto que os investimentos vão render. E da onde que surgiu essa tal referência? Primeiro de tudo que assim, não sei se você sabe, mas os bancos, eles emprestam dinheiro entre si. Então imagina a seguinte situação, né? Chega lá o Bradesco, né? Ele chega no final do dia e aí ele vê que as pessoas mais sacaram dinheiro do que depositaram. Então ele fica ali, né, no final do dia negativo em 100 mil reais. Enquanto no Itaú aconteceu o oposto. As pessoas mais depositaram dinheiro. Então no final do dia ele ficou ali positivo em 100 mil reais. E o Banco Central, o que ele determina? Ele determina que os bancos eles não podem chegar no final do dia negativo. Então, o que nesse caso, né, nesse exemplo, o Bradesco faz? Ele vai chegar no Itaú e vai pedir esses 100 mil reais emprestados. Só que, claro, como, né, na vida, né, no mundo dos investimentos, nada é de graça, o Itaú ele vai cobrar juros do Bradesco para poder emprestar esse dinheiro. E é aí que surge o certificado de depósito interbancário, que nada mais é do que o CDI. Então o CDI, né, surgiu justamente com essa necessidade, né, dos bancos emprestarem dinheiro entre si, e é uma taxa que é utilizada como base, né, nesses empréstimos que são feitos aí de um banco para o outro. E aí como que a gente sabe, né, quanto que o CDI rende, né? Como que é definido isso? O CDI, ele segue ali a taxa Selic, que é aquela taxa base de juros que de tempos em tempos o Banco Central ele vai determinar, né, quanto que vai ser essa taxa. Então, existe uma regra que o CDI ele vai ser sempre a taxa Selic menos 0,1. Então, usando números aqui, né, por exemplo, ficar claro. Hoje, a taxa Selic ela está em 10,50. Então, para saber quanto está o CDI, né, a gente faz 10,50 menos 0,1. Então, a gente chega no resultado que o CDI está em 10,40, que é o quanto, né, o CDI está rendendo anualmente hoje em dia, que é exatamente isso, que é os 10,40. Então, beleza, aqui você já entendeu o que é o CDI, né, como que ele surgiu, você já entendeu como chegar no valor do CDI e agora como que você vai saber, né, quanto que rende aí o seu investimento baseado no CDI. Então, vamos aqui para a tela do computador. E aí é o seguinte, então quando a gente está falando aí de 100% do CDI, a gente está falando no CDI completo, né? Então, nesse caso aqui que o CDI hoje em dia está em 10,40, 100% do CDI é o quê? Os próprios 10,40. Só que se você quiser, né, fazer essa conta para confirmar, você faria 100% vezes o próprio CDI, que são os 10,40. Então, beleza, vamos supor que você agora queira calcular 105% do CDI, né? Como que você faria essa conta? Você faria essa conta da seguinte forma, você pegaria os próprios, né, 105% e você faria vezes a taxa do CDI, né, de quando você está calculando, nesse nosso caso que é os 10,40. E você chegaria aqui nos 10,92. Então, esse é o seu rendimento anual com 105% do CDI no dia de hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo. E aí, agora você quer saber, né, por exemplo, e para saber o rendimento mensal, né, desse CDI. E a gente tem duas formas de calcular esse rendimento. A primeira delas é uma forma mais simples, né, que ela vai dar um valor aproximado, mas é para aquele pessoal que não gosta muito de fazer conta, né, não gosta muito de matemática. E tem a segunda forma que é a forma exata, né, de chegar ali no rendimento mensal, que é um pouco mais longa, que eu vou mostrar as duas. Então aqui na forma mais simples é o seguinte, você vai pegar o valor do seu rendimento e você vai dividir por 12,5. Mas Wesley, por que não é 12? Não é 12 porque
os juros compostos, eles são juros em cima de juros. E é exatamente por isso que você não pode fazer simplesmente dividido por 12, porque vai dar um valor errado, né? Se você fizer aqui 12,5, que é uma forma, né, mais simplificada, mais próxima ali, ele já vai dar um valor próximo do exato, que eu já vou mostrar qual que é o exato também. Então, dividindo por 12,5, a gente chega em 0,83 aqui nesse nosso exemplo. E aí, né, indo aqui para o pessoal que já gosta de fazer um pouco mais de conta, né? Mas como que seria para calcular o valor exato? Então seria o seguinte, você pegaria o valor do seu CDI, você somaria 1. E aí você vai fazer ali a raiz, né? Você deve conhecer a raiz quadrada, só que para chegar aqui nesse valor, a gente tem que fazer a raiz 12, né? Então seria a raiz 12 em vez da raiz quadrada, né? E por que 12? Porque o ano tem 12 meses. Então, como o seu rendimento anual ele é composto de juros compostos, né, incidindo ali mês a mês, é por isso que você tem que fazer ali a raiz 12 dele. E como que a gente faz a raiz 12 aqui no Excel? É o 1 dividido por 12. E aí no final a gente tira o menos 1 para saber a taxa em porcentagem. E aqui a gente chegaria, ó, nessa taxa exata de 0,82. Então aqui você pode ver que é muito próximo, né? Eu fiz aqui dos dois jeitos, para quem gosta de matemática, para quem gosta de números e para quem quer ali uma vida mais simplificada só para ter uma ideia do rendimento. Você pode ver que é muito próximo. Fazendo aqui as mesmas contas para 105% do CDI, né? A gente chegaria nos seguintes valores. Fazendo ali aquela conta aproximada, né? Ela daria 0,87 e fazendo ali aquela conta certa, né? Um pouco mais longa, a gente chegaria em 0,86. Então tá vendo como que é próximo, né? Não dá tanta diferença aí só para você ter essa ideia inicial. Mas então vamos ver aqui agora quanto seria o seu rendimento mensal investindo em um investimento que paga 100% do CDI e em um investimento que paga 105% do CDI. Então nesse exemplo, uma pessoa que tem R$ 1.000 investidas, né, em um investimento que está pagando 100% do CDI, ela estaria ganhando R$ 8,28 por mês. E em um investimento que paga 105% do CDI, ela estaria ganhando R$ 8,67. Então, esses são os valores, né, que mensalmente estariam ali caindo na conta dessa pessoa que teria R$ 1.000 investido nesses dois tipos de investimento. Então, você conseguiu ver aqui, né, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, né, por trás aqui desse cálculo da rentabilidade. E, inclusive, se você, né, que está começando a investir, está começando a entender como que funciona, né, o rendimento dos investimentos, inclusive, eu acredito que seja importante também você assistir esse vídeo, onde eu mostrei, né, quanto que rende ali você ter uma determinada quantidade de cotas em fundos imobiliários. Você também já deve ter ouvido falar nesse tipo de investimento. E se você gostou desse vídeo, né, ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima.